Bom dia a todos, a todas. É um prazer muito grande estar aqui nesse evento, né? Eu, como economista aqui, me sinto... Eu, como economista, né, acho que sou talvez um peixe fora d'água, mas, por outro lado, é uma oportunidade, principalmente para mim, né, acho que participar dessa discussão, especialmente nesse momento, e vou tentar também trazer aqui, né, uma outra perspectiva, né? Desde o começo do programa, eu tive a oportunidade de participar de todo o processo de lançamento, contextualização, e desde o primeiro momento a gente se debruçou sobre o programa, sobre os números, e a gente vai trazer aqui um pouco justamente desse olhar que é um pouco diferente. Não que a gente tenha desligado desse olhar que é fundamental, né, que é a meta principal, que é o objetivo social do programa. A gente sempre procurou acompanhar, inclusive através da evolução das necessidades habitacionais, do déficit habitacional, mas um aspecto muito importante que a gente acompanhou foi justamente dos impactos econômicos, ou seja, diz respeito aí justamente a um ponto que foi colocado aqui no programa, os efeitos multiplicadores dos investimentos realizados. A gente precisa lembrar, como a Inês colocou, do contexto do programa, né? 2009, o ano, né, onde o mundo inteiro se via face aos efeitos de uma enorme crise financeira. Quer dizer, os impactos tremendos na economia se mostravam como o encolhimento do crédito, né, e encolhimento da produção, aumento do desemprego. No Brasil, não seria diferente, nós não somos uma ilha, um país isolado, as perspectivas seriam também de uma crise muito grande. Então, rapidamente, o governo reagiu àquele contexto de ameaça de uma crise muito grande através de uma série de políticas anticíclicas. Quer dizer, políticas que deveriam se contrapor justamente a um desenho de retração profundo da atividade econômica. Bom, o programa Minha Casa Minha Vida não foi a única política anticíclica, a gente vai falar nisso, mas foi uma importante política anticíclica, ou seja, além do aspecto social, né, fundamental, acho mais importante, ela desde o início foi trazida também como uma política que deveria gerar renda, emprego e tributos. Por que isso? Porque o setor da construção, tá, é um setor reconhecido como um setor que é um grande empregador, altamente intensivo em mão de obra, né, e, portanto, ele possui efeitos multiplicadores em toda a economia. O que significa? Significa que cada real investido no setor da construção gera renda dentro do próprio setor, porque as empresas precisam contratar, né, os demais serviços especializados em construção, como parte de terraplanagem, obras de instalação, obras de pintura, acabamento, e gera também, por conseguinte, renda nos fornecedores, a indústria de materiais, a indústria de equipamentos, na área de comércio de materiais de construção, na área de serviços. Tá? Então, essa pirâmide aqui, que estou mostrando aqui para vocês, né, na verdade, ela configura justamente o desenho que tem por trás a metodologia a partir do qual a gente vai calcular os efeitos multiplicadores. Fundamentalmente, a base de tudo isso é o que a gente chama a matriz insumo-produto do IBGE. É essa fonte que nos dá as relações entre os vários setores da economia, ou seja, quanto que R$1 aplicado na construção gera nos outros setores, deriva da relação que a construção tem, uma relação que tem a ver com o uso de mão de obra, de tecnologia, com os demais setores da economia. Então, tem o que a gente chama efeito direto, que é o efeito gerado no próprio setor, tem o efeito indireto, que é o efeito gerado na cadeia produtiva, ou seja, indústria de materiais, comércio, serviços, e o que a gente chama efeito induzido, ou efeito renda, ou seja, o fato da gente aplicar na construção, contratar insumos, contratar serviços, a gente vai também gerar renda em toda a economia, porque essa renda vai implicar no consumo de
bens de consumo, como roupas, alimentos e tudo mais. Então, com isso, você tem um efeito multiplicador em toda a economia. E como esse aspecto, desde o início, foi muito relevante, a gente foi acompanhando essa geração de renda e emprego ao longo do tempo. Aqui a gente tem a participação da construção, da cadeia da construção na economia. O último dado nos dá uma dimensão de pouco mais de 7% no PIB total da economia, com a ocupação de mais de 11 milhões de pessoas. Quer dizer, não são números triviais, são números importantes, mas que, considerando que eles estão atualizados para 2018, eles já expressam a perda de participação do setor nos últimos tempos, justamente em função do encolhimento do investimento. Bom, o último, como eu falei, a gente foi acompanhando, né, desde o início, os efeitos multiplicadores. No primeiro momento, quando o programa foi lançado e os números foram disponibilizados, a gente já fez uma estimativa de impacto, né, a partir daqueles números que possivelmente seriam investidos e que foram sendo redimensionados à medida que o programa foi sendo expandido. O último trabalho que nós fizemos, por demanda da Abrainc, tá, foi em meados do ano passado. Então, nós já consideramos os números até junho do ano passado, ou seja, nós tivemos, até aquele período, nós tínhamos aí a contratação de 5 milhões e 300 mil unidades, totalizando os 430 bilhões em investimento. Como a gente sabe que o programa está desacelerando, reduzindo o ritmo, na verdade, depois disso, a gente não, como a gente pode até ver aqui, pelo o gráfico de contratação de número de unidades, a gente vê que o período mais forte em termos de unidades foi até 2013, depois disso houve uma redução no ritmo e, mais recentemente, uma redução ainda mais forte. Então, esses são os números que nós trabalhamos, o último número que nós trabalhamos, para dar uma dimensão justamente da importância na economia do programa. Por que isso? Assim, a questão social, indiscutivelmente, é a mais importante, a gente tem claramente essa percepção. Mas é muito importante mostrar esse componente de geração de renda e emprego para o próprio governo. Por quê? Na hora que você gera renda e emprego, você gera também tributos. E é justamente essa uma questão fundamental em um programa que tem como um componente vital de sustentação o subsídio. Bom, a partir desse dimensionamento que a gente tem da cadeia produtiva da construção, ou seja, a forma como a construção se relaciona com outros setores e com a própria economia, então a gente pode calcular, considerando o montante investido que a gente tinha até aquele momento, o que gerou de emprego e de renda. E os números realmente são bastante significativos. A gente pode ver, considerando um investimento da ordem de 430 bilhões, se gerou de renda, ou PIB, mais de 200 bilhões, gerou emprego para mais de 700 mil pessoas diretamente. Tá? Isso é um emprego direto, no próprio setor da construção, ao longo desse período. Tá? E em tributos, 100 bilhões de reais. Considerando aquilo que eu falei para vocês, o emprego, a renda direta, indireta e induzida, a gente chega a números ainda mais excepcionais, com um PIB aí de mais de 600 bilhões, emprego para mais de 2 milhões de pessoas e a geração de tributos de quase 300 bilhões de reais. Para a gente relativizar o que isso significa, quer dizer, em termos de valor agregado, 200 bilhões é quase, cerca de 80% do PIB da construção. Ou seja, ao longo desse período, os investimentos gerados no Minha Casa Minha Vida geraram praticamente um PIB da construção no período. Em termos de emprego, a gente tem praticamente um terço do estoque existente em junho de 2018, foi o que nós geramos diretamente. E, em termos de subsídios, em termos de tributos, os tributos criados praticamente compensaram os subsídios utilizados ao longo desse tempo. Então, essa é uma força poderosa do programa. Claro que isso tem que ser utilizado dentro de todo um contexto, mas isso reforça a importância do programa como uma política anticíclica, no sentido de que, em diversos momentos, essas políticas anticíclicas são vitais. E aí entra que tipo de política você pode utilizar. Tá? A Keynes, dos grandes economistas que já
foi o principal economista que falou a importância do investimento na geração de renda e emprego na sociedade. Ele falava, em última instância, você pode abrir e tapar buraco. Nós estamos falando de construir habitação e dos impactos, né, disso na sociedade. Nesse gráfico aqui, né, o que a gente pode ver o efeito disso, na verdade, não é efeito disso, nós podemos ver a evolução do PIB da construção, aqui é em termos de índice, tendo 95 uma base 100, né, as taxas de crescimento aí que vão se acumulando e a evolução do PIB da construção desde então. A gente pode ver aqui, né, 2006, na verdade, foi o período em que começou o crescimento do setor da construção. Vamos lembrar, contextualizando aqui, foi, né, um período em que a economia começava a crescer em ritmo mais forte, o crédito era abundante, o mercado de médio e alto padrão vinha crescendo num ritmo mais forte em função do crescimento da economia. Quando veio 2009, tá, a economia se encontrava nesse movimento de crescimento, o setor da construção num crescimento particularmente forte, e houve a ameaça, então, de que todo esse cenário se desmontasse ante a restrição do crédito habitacional e do crédito de uma maneira geral. A política anticíclica do governo, na época, veio, primeiro, garantindo o crédito e o crédito habitacional através dos bancos públicos, porque os bancos privados se recolheram ante uma crise que se vislumbrava. Então, a ação dos bancos, particularmente da Caixa Econômica, nesse momento, foi fundamental. E aí a gente pode ver, né, veio nesse período. Nós já tínhamos aqui também, além do mercado de médio e alto padrão crescendo, o Programa de Aceleração do Crescimento, tá? O PAC, reforçando aqui as taxas de crescimento da construção. Mas a gente pode ver como claramente a inclinação aqui muda, ou seja, o ritmo de crescimento da construção muda com a entrada do Minha Casa Minha Vida e também do aumento dos investimentos do PAC. Nesse período aqui, de 2006 a 2009, o PIB da construção cresceu 23%, a uma taxa de 5% ao ano. Tá? No período seguinte, cresceu 32%, ou a taxa de 7,2% ao ano. Quer dizer, o ritmo foi um ritmo absolutamente, né, impressionante. Se a gente na época a gente falava de crescimento chinês, ele certamente se adequava ao setor da construção. No entanto, no período seguinte, aí nós temos, né, o que a gente chama tempestade perfeita. Houve uma mudança significativa no todo o cenário. Primeiro, né, fim do ciclo de obras ligadas aos eventos esportivos, tivemos a Lava Jato paralisando aí uma série de obras, tivemos a própria redução do investimento público em função de um contexto fiscal mais complicado, que afetou até o próprio Minha Casa Minha Vida, como a gente viu naquele slide anterior, onde o ritmo de contratação foi diminuindo. Então, a despeito do Minha Casa Minha Vida ter prosseguido, né, o que a gente pode ver é que, a partir de 2013, foi o auge do crescimento da construção. A partir daqui, a gente ingressa num período de queda livre, com uma queda de 27% ou de 7,6% ao ano. Está até 2007, porque hoje, agora, né, de manhã, o IBGE está divulgando os números de 2019 até o terceiro trimestre e a revisão de 2018. Tá? Como eu não consegui ver, não sei o que aconteceu com 2018, porque o número anterior era uma queda de menos 2,5%, mas como 2017 tinha sido revisto de menos 7,5% para menos 9%, né, o de 2018 seria revisto posteriormente. Então, eu não tenho essa dimensão, mas certamente foi outra queda aqui, em 2018, não tenho a magnitude dela. E aí a pergunta é, bom, se no final de contas, né, se a gente pensar com a queda de 2018, praticamente carregando esse crescimento que sobrou, quer dizer, onde está a política anticíclica? Veja, a política anticíclica, ela atua dentro de um contexto, né, onde você tem diversos outros fatores. Então, nós tivemos aí a redução drástica do investimento público, obras de infraestrutura paralisadas,
enquanto que o Minha Casa Minha Vida prosseguia. O que a gente pode dizer, assegurar, é que esse cenário seria muito pior sem o programa. O programa conseguiu, na medida que ele prosseguiu, mesmo no ritmo mais reduzido, ele conseguiu reduzir, sem dúvida, essa queda que aconteceu nesse período. Tá? Nesse período, a construção encerrou mais de 1 milhão de postos de trabalho, além de uma queda, aí, se a gente considerar uns 2% para 2018, que vai chegar aí quase a 29%. Né? Então, você tem um quadro que foi bastante severo, mas que, sem dúvida, teria sido pior sem a ação do programa nesse período, né, do programa Minha Casa Minha Vida. Então, a gente está falando de um programa produzido essencialmente pelas empresas. A percepção empresarial sobre a atividade diz um pouco do que aconteceu nesse período. A sondagem da construção, a pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas com as empresas de construção de todo o país. Ela iniciou em 2010. Infelizmente, eu sou responsável pela análise e divulgação da sondagem. Infelizmente, nós só tivemos a ideia, né, de fazer perguntas relativas ao Minha Casa Minha Vida em 2015, quando começaram a ocorrer os atrasos no pagamento. Então, só a partir de 2015, a gente conseguiu identificar dentro da sondagem quais eram as empresas que operavam com Minha Casa Minha Vida. Então, a partir daí, a gente pode acompanhar a evolução do que a gente chama o indicador de confiança das empresas relacionadas ao programa e que não estava relacionado ao programa. Então, em 2015, a gente pode ver aqui que esse índice de confiança, que é a percepção das empresas em relação ao ambiente de negócios e às suas expectativas. A gente pode ver claramente que a percepção das empresas, né, que estavam dentro do programa era maior do que elas eram mais confiantes, tá? Embora já no nível de pessimismo, porque o indicador 100 é o que indica aqui o nível de neutralidade. Quem está abaixo de 100 está pessimista, quem está acima de 100 está otimista. Então, as empresas já estavam em 2015, auge ainda, que a gente pôde ver no gráfico anterior da crise, né, elas já estavam pessimistas, mas as empresas do programa menos pessimistas. Um cenário que mudou agora. A última pesquisa divulgada no início da semana passada, a gente pode ver uma inversão com as empresas fora do programa mais confiantes do que as empresas que estão no programa, o que está relacionado aí justamente com esse momento, né, de atraso de pagamento e de incerteza. De qualquer maneira, me chama a atenção que houve um crescimento no indicador de confiança, a despeito dessa sombra que a gente sabe que paira em relação ao programa, sobre a continuidade dele, né? E acho que isso tem a ver com o ritmo ainda de obras que prossegue a despeito de todos os percalços. Bom, só para finalizar, antes que ela mostre que eu preciso concluir, eu queria só terminar com esses números, né? Esses números também vieram desse mesmo estudo que a gente produziu para a Abrainc, onde a gente traça, onde além de uma avaliação de impacto do programa, a gente faz também uma estimativa de demanda, de necessidades habitacionais para os 10 anos, para os próximos 10 anos. Quer dizer, na época a gente estava trabalhando com a PNAD de 2017, né? Então, a estimativa de demanda habitacional período 2018, né, a 2027. Então, a partir de uma série de premissas, quem tiver mais interesse no estudo, vocês podem baixar o estudo pelo site da Abrainc, ele está lá disponível. Tá? A partir de uma série de premissas, onde a gente considera aí, taxas de crescimento das famílias e a redução do déficit habitacional, ou seja, a gente considerou aqui nesse número de domicílios necessários nesse período aí de 10 anos, né, que dá quase 12 milhões de domicílios, a gente considerou a redução de parte do déficit, ou seja, excluímos justamente o ônus excessivo com aluguel, e também as novas famílias que vão se formar no período. A gente chega a 12 milhões de famílias aí nos próximos 10 anos. Fizemos algumas premissas de distribuição, desses domicílios. Na verdade, essa parte que está escondida, eu sabia que eu não ia conseguir falar tudo, então me concentrei só no cenário base, que é mantém o perfil de distribuição de renda dos últimos
dos últimos 5 anos, tá? Mantendo o perfil de distribuição dos domicílios dos últimos 5 anos, esses 12 milhões estariam distribuídos dessa forma. Tá? Ou seja, a gente tem uma maior concentração, vamos ter uma maior concentração da demanda justamente nesse extrato aqui de até 5 salários. O que isso tem a ver com o que a gente estava falando? Bom, isso tem a ver com o tal de cavar buraco e fechar buraco. Rigorosamente, a gente pode criar renda, emprego e tributos, tá, por meio da construção, fazendo vários tipos de obras. Tá? E nesse país, com as necessidades de infraestrutura tremenda, a gente não precisa cavar buraco, eles já estão aí. Então, a construção é, sem dúvida, tá, um meio de você gerar renda, e você pode fazer isso por diversos tipos de obras. E aí entra a questão de opção, né, de política, inclusive. A infraestrutura é fundamental, a gente não pode pensar um crescimento sustentado sem investir em infraestrutura. A gente investe hoje abaixo da taxa de depreciação que o país precisa para repor o capital existente, tá? Daí que as pontes estão caindo, tá? Mas os ciclos da infraestrutura são muito mais longos, né? Até pelo próprio processo que envolve análise ambiental, elaboração de projetos, são ciclos muito mais longos. A área habitacional tem uma capacidade de resposta muito mais rápida. A gente viu isso justamente no ciclo de 2009 para 2013, quer dizer, justamente a capacidade rapidamente de reagir. Eu lembro perfeitamente quando, na época, o próprio setor desconfiou da capacidade de atendimento da meta de 1 milhão de domicílios naquele período, né? E, no entanto, essa meta foi cumprida e superada e revista nos anos seguintes. Então, a produção habitacional ela tem uma capacidade de resposta mais fácil. Bom, mas entre produção habitacional, a gente pode produzir para média renda e para baixa renda. Mas acho que essa distribuição nos diz justamente qual é o caminho. Tá? Bom, como pediram para concluir, eu acho que basicamente é esse o recado, quer dizer, em termos de importância da política anticíclica do programa Minha Casa Minha Vida. Obrigada.